Fala pessoal, beleza? Boa noite. Fechamento de mercado dia 7, algumas possibilidades para amanhã, né? E atenção às peças do operacional, tá? Hoje, né, pessoal, o preço confirmou muito bem, né, a leitura, chegando até a níveis mais altos, tá? Foi um dia bem direcional, tá? Já como alerta aqui, um dia direcional, pessoal, normalmente ele é seguido de um dia não direcional, tá? Normalmente quando a gente tem um dia muito bom, a gente acaba ficando confiante, né, para o dia seguinte, né, criando aquela expectativa, falou, hoje foi um dia fácil. O problema é que não tem, né, muitos dias fáceis no mercado. Hoje foi um dia extremamente direcional, né? O preço abre aqui e fecha aqui em cima, tá? E é uma práticazinha, né, complicado, depois de um dia direcional, esperar um dia difícil, tá? Então hoje foi um dia até bem direcional, tá? Se vocês olharem o gráfico ali quando a gente chegar nos 5 minutos, 5 minutos, vocês vão observar que praticamente a gente só teve padrões de compra, né? O preço vinha trabalhando acima das médias, tá? E aí, né, pensando aqui no diário, tá? O preço cumpriu legal, né? Essa possibilidade aqui, né, que eu havia dito de um preço de fechamento de reversão, em cima das duas wedges, tá? Dessa wedge do diário, dessa wedge aqui do semanal, né, que é vista mais fácil pelo semanal, mas também dá para ver pelo diário. Bem aqui, né, eu havia dito que tinha fechado com interesse comprador, porque fecha, né, acima da máxima do candle anterior, né, isso é bem importante para quem pratica a leitura de price action, né, um fechamento acima da máxima anterior, demonstrando o interesse, né, de um dos lados. E aqui, pessoal, tivemos hoje um dia bem direcional, não testou a 20, tá? Ainda assim é possível a gente pensar numa possibilidade, por exemplo, do teste dessa máxima aqui, tá? Seria a primeira renovação de máxima, né, que a gente ia ver aqui de um pivô um pouco mais, né, alongado, tá? Então, o preço pode sim ainda, né, vir acima dessa máxima aqui, né, e aí voltar, né, para dentro de uma lateralidade agora do diário, tá? Porque ele ficaria entre as médias, né, de 9 e de 20. Então, assim, dentro desse alinhamento aqui, né, da forma que está posta, né, as médias para nós agora, né, não tem um alinhamento muito bom, o preço ir muito longe, tá? Então a gente sempre tenta trabalhar a favor de alinhamentos, né? O preço está aqui, ó, abaixo de todas as médias. A maior parte dos dias foi numa movimentação de baixa intensa, tá? Alguns dias um pouco mais complexos, né? Quando o preço atinge, né, algumas regiões, né, de wedge, tá? Como esse terceiro toque aqui, ó, que deu uma complicada no preço, aqui novamente, tá? Então a gente, de certa forma, aqui o que a gente teve, né? Aqui a gente teve uma figura gráfica que eu repito para vocês, que é uma que eu gosto muito, né, que é uma wedge, né, com fundo duplo. Por que eu digo uma wedge com fundo duplo? A gente tem aqui o marcador de topos e fundos, né, ele já está até aqui para a gente, ó. Se vocês observarem, eu não tenho nenhum fechamento abaixo dessa mínima aqui, ó, tá? Nenhum fechamento, tá? E aí eu volto aqui para peças do operacional, né? Vocês estão vendo que a média móvel de 20, ela ainda está completamente vermelha, certo? Nesse tom mais escuro. E quando ela chega nesse tom mais escuro, eu repito para vocês que, né, o preço ele tende muito mais a descer do que a subir, certo? E por enquanto ainda não mudou isso. Então eu não espero, né, uma movimentação amanhã nem tão ampla, nem tão fácil, tá? Pode ser que a gente tenha mais uma barra de alta? Pode, né? A gente ainda tem esse gapzinho aqui, ó, que está aberto, tá vendo? Esse gap ele chegou próximo de ser fechado e não foi. Então, se ele renova a máxima, ele fecha esse gap. Então, esse gap aqui acaba sendo uma região interessante, o preço, tá? É um gap aberto, é uma região que não foi testada, tá? E aí, né, o preço chegando aqui, ele ainda assim precisaria de uma lateralidade, né? Algumas ainda faltaria aqui, depois dessa wedge aqui, ó, com fundo duplo, né, o que a gente ainda poderia ver? Um fundo mais alto, tá? Porque até então ele renovou fundo, né? Então um fundo mais alto, um fundo por aqui, né, para o preço ir trabalhando, né, e ganhar um reajuste para ter uma possibilidade de alta melhor, tá? Por enquanto isso daqui é a tendência de baixa. É o primeiro teste que ele vai fazer da média móvel de 20, tá? Depois de uma forte movimentação de baixa, tá? Mas a gente teve um wedge com fundo duplo, então até espera um repique forte, né? E esse repique ele pode romper essa região, fazer um pullback, né? Testar a média móvel de 50, tá? Por quê? Porque no intraday, quando a gente trabalha isso daqui, a gente espera um repique interessante, né?
Aí a gente pode até trabalhar, né, no retorno disso daqui, né, a gente pode vir e trabalhar níveis de retração. Tá? A gente tem o 38.2, que está bem aqui, tá? 50%, 61.8, né? Até os 50% ali, né, é possível do preço chegar ali sem tanta dificuldade, né? Mas, né, ele vai chegar contra as médias, então acaba não sendo uma subida assim tão fácil, tá, pessoal? Como vocês podem ver, o preço ele desliza melhor quando ele está de um lado só das médias, aqui é contra. Então, quando ele fica contra, né, ele fica nessa lateralidade. Então, se o preço, por exemplo, fica aqui entre a 9 e a 20, ele ainda assim fica sem tanta direção, né? Porque aí ele pode gerar uma lateralidade aqui dentro também, tá? Como vocês podem ver, a média móvel de 20 ela está ficando flat, né? Apesar da média móvel de 9 está ficando ascendente. Então, pelas médias, né, a gente não tem assim não dá pra gente dizer assim, falar, olha, vai ter uma boa barra amanhã, tá? O que a gente pode esperar? Talvez um gap de alta, né? Fechar aqui esse gap aqui, né? Tá? Que é uma mínima coisa, né, que ficou faltando para esse gap. Isso se ele não foi fechado, né, pessoal? Parece que faltou uma mínima coisa. Então, uma nova máxima aqui, testando isso daqui e fechando esse gap, né, acaba sendo uma boa região, né, para o preço atingir. Tá? E aí a gente vem aqui para o M60. E aí aqui no M60 a gente pode trabalhar algumas coisas. Né? O que a gente havia dito, né, no vídeo do dia de ontem, tá? Que o preço, né, ele vinha trabalhando nesse pequeno canal de baixo. Esse canal de baixo ele surge a partir do momento que eu tenho essa mínima com essa outra. Ele não testou essa região, tá? Então ele não fez a confirmação dessa região aqui. Mas, né, eu posso muito bem copiar essa linha e jogar na máxima dessa movimentação. Né? E aí no dia anterior, né, o preço veio, né, ainda de novo, ó, contra as médias, né, fazendo a mesma leitura. Ó, o preço vai em contra as médias, tenta romper esse canalzinho de baixa, né, encontra a média móvel de 50 e volta. Faz um pullback, lateraliza, tá? Mais ou menos a mesma leitura que a gente está conversando ali do diário. Ele pode ir um pouco acima, né? Só que depois ele acaba voltando para realinhar caso ele vá subir. E aí de novo, né, a mesma leitura. O que ele fez aqui? Ele fez um fundo mais alto, tá? Ele vinha renovando mínimas, tá? Mantendo a estrutura de baixa, certo? Uma puxada de baixa, outra puxada, uma terceira puxada aqui mais intensa. Aqui foi a quarta já, tá? Se você tirar o zoom aqui, você vai observar que essa daqui já acabou sendo a quarta puxada. Né? Ele teve essa e essa, tá? E aí, né, ele acabou deixando um fundo mais alto e aí rompe, né, a lateralidade. Aí, o que me chamou a atenção, né, naquele dia de ontem, né, que eu falei para vocês de possibilidade dele vir aqui, né, dar o terceiro alvo, essa região de volume, né, algumas marcações que a gente havia deixado aqui, tá? Tem que ajustar aqui, tá certo agora. O que era interessante, né, pessoal, aqui, o que eu tinha deixado, o que me chamou a atenção nisso aqui? Eu trabalho muito essa questão de canais. E aqui, né, eu acabei visualizando o rompimento desse canal. Né? Por quê? Porque essa barra já fechou bem fora. E eu já tinha ficado com um gatilho de compra bem aqui com essa pequena barra. Então, se fosse ter continuidade, eu ia estar mais preparado para comprar do que para vender, claro. Né? O preço agora está chegando acima de todas as médias. Tá? E aí, eu havia dito que se o preço abre com gap de alta, ele abre com interesse comprador, né? E agora eu estou no rompimento de canal, então eu tenho alvos acima, né, a serem trabalhados. E pensando em trabalhar rompimento de canal, que é algo fantástico, né, de se trabalhar, vocês vão observar isso também na leitura do dólar de hoje, né, que minimamente você tinha isso aqui, ó, que é o segundo alvo dessa movimentação. Então se você compra aqui, né, eu tinha deixado aqui um outro canal, né, que eu já até apaguei porque fica muita linha, e quando fica muita linha fica ruim de eu conversar com vocês aqui, né, porque aí eu sei do que se trata, mas às vezes vocês não. Eu tinha feito esse outro canal aqui, ó, tá? Que depois daquele fundo virou um canal de alta, né? Eu duplico essa linha e jogo na parte mais baixa aqui dessa movimentação que está entre esses dois extremos, tá? E aí o preço testa essa região aqui, ó, e fecha aqui em cima. Então, minimamente, eu tinha isso daqui, ó, que até então era um primeiro alvo, né? Só que abriu num gap muito alto, né? E aqui acabou sendo um alvo bem rápido até, né? Cerca de 700, 750 pontos, tá? E ele rompeu fácil essa região, certo? Se você olha um pouco para trás aqui, ó, não tinha muitos outros pontos de parada para o preço ter encerrado a movimentação. Tinha essa região de volume aqui,
né, que para mim acaba sendo um bom alvo, né? E depois, né, quando ele rompe um primeiro alvo, a gente vai melhorando isso daqui. Né? E o que, que ele fez? Ele deu exatamente o segundo alvo e fez uma pequena movimentação de baixo e depois lateralizou. Né? O que, que eu esperava? Que eu esperava um pullback, né? Um retorno às médias, um retorno à média móvel de 9, né? Para demonstrar o que? Força, né? O preço nem chega na média móvel de 20, ele toca na 9 e volta a subir. Ele não fez nem isso. Tá? Então hoje a pressão compradora aqui estava extremamente forte. Tá? E rompeu esse canal de baixa. Certo? Rompendo o canal, trabalhe FIBO, trabalhe espelhamento. Acompanhe o preço. Aqui, ó, você está vendo a média móvel de 20 azul, a média móvel de 50 azul. Melhor dos mundos para a gente estar pensando em compra, tá? A média móvel de 9 está verde. Tá? Então isso daqui são outros cálculos, né, que nos ajudam a manter a nossa posição. Certo? Então eu vou aproveitar esse vídeo para falar um pouco das peças do operacional e para vocês ficarem, né, mais tempo em dias assim, que são dias lucrativos. E aí agora, pessoal, o que sobrou aqui pra gente? Sobrou ainda assim o terceiro alvo. E esse terceiro alvo ele tem uma movimentação interessante que, né, ele tem confluência com a média móvel de 200 e vai ser o primeiro teste na média móvel de 200. Né? Mais ou menos como aquilo que aconteceu no dólar, né, que a gente havia dito. Pessoal, testa 200, normalmente faz um recuo, pode fazer um pullback. Né? E o dólar fez um pullback bem interessante hoje, abriu no gap de baixa. E aqui, né, pessoal, tem aquela ideia daquele topo. Né? Deixa eu marcar só essa linha com outra cor, né, para poder deixar a visualização também um pouco mais fácil para vocês. Vou marcar com esse rosinho aqui, tá? E aí, ó, eu tenho minimamente essa linha aqui ainda acima da 200. Tá? Ah, ele pode tocar 200 e cair? Ele pode chegar ainda, fechar o gap antes de voltar a fazer um pullback. Né? Isso seria praticamente o quê? Um topo duplo, né? Com essa região, tá? E aí depois, isso daqui, a gente ainda poderia ler isso daqui como uma boa lateralidade nesse fundo, né? Mas vai ser o primeiro teste na média móvel de 200, então mesmo que rompa um pouco isso daqui no M60, né? Eu espero que tenha algum tipo de retorno, né? Normalmente quando o preço atinge uma média longa, muito afastado das médias, né? Dependendo da velocidade que ele chega aqui, normalmente a gente vê um pullback, tá? Mais alguns testes, só que agora a gente está falando de 60 minutos. E quando eu falei isso para vocês no vídeo, lá de time frames menores, eu falo para vocês, ó, cuidado com o primeiro teste da 200. Normalmente ele testa uma, duas, três vezes, ele vai se realinhando. Conforme ele vai se realinhando, né, aí ele rompe de fato, e aí viraria um Fab 4 aqui no M60. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante para os comprados, tá? Beleza? Mas por enquanto está interessante, está legal, né? As médias estão abertas, estão alinhadas e tem direção. Está levando o preço para a direção que elas estão, né, apontadas. Beleza? E hoje aqui nos 5 minutos, pessoal, falando de novo nas peças do operacional, falando sobre Fab 4, o preço abre hoje num gap de alta. Tá? A gente já vinha de uma certa movimentação de alta, né, no fechamento, fecha ainda, né, legal para os comprados. Né? O preço está acima de todas as médias ali, as médias estão com um alinhamento que a gente gosta, né, que é a 9 acima da 20, a 20 acima da 50, né, e a 200 lá embaixo, e o preço acima delas. E o preço abre aqui nesse gap de alta, né, já demonstrando interesse comprador, e ele já abre acima de uma região de plot de volume, né, que poderia ser uma possível resistência, mas ele abre acima. Então ela pode agora se tornar um suporte. Né? E aí, ó, minimamente se você trabalha no dia de hoje, né, a favor de toda essa movimentação, né, como vocês podem ver, você só teve preço, candles, né, de pullback, né, que é esse amarelinho, né, que é a possibilidade de pullback ou transição para uma movimentação de baixa, né, aqui no final do dia. Então não há por que você ficar pensando em vendas, né, em todo esse período aqui, certo? Tá? E aí, gatilho de compra aqui, né? Se você compra aqui, mesmo que você mantiver seu stop aqui abaixo da mínima, estou falando dos 5 minutos, aí você teve a possibilidade de 1.200 pontos, tá? E aí você tem que entender que, pessoal, o preço trabalhando acima de todas as médias, sem nem tocar 20, isso aqui é extrema pressão compradora. O que eu já falei para vocês, quando a média móvel de 20 está nesse tom de azul escuro, você está super confortável para comprar e muito mal para vender, tá? Então lembrem disso daqui. Se apoiem nisso daqui também, porque isso daqui é um cálculo bem interessante e que te auxilia demais, certo?
E conforme você for fazendo backtest, você vai percebendo isso. Quando ele está nesse tom de azul aqui, beleza, cenário comprador, mas não é tão forte quanto ele está nesse cenário aqui, com esse tipo de afastamento médio, tá? Beleza? Então atenção a isso daqui dentro do operacional. Depois, né, a gente teve esse modo rompimento, tá? Aqui, né? O que é um modo rompimento? São estruturas, né, pessoal? Pode ser uma lateralidade, mas aqui essa estrutura veio se estreitando, né? E conforme ela vem se estreitando, ela vem deixando, né? Ela vai afunilando dentro dessa possibilidade aqui de triângulo. E aí você pode assistir o rompimento, né, para um dos dois lados, né, claro. E aí o preço vem, né, faz um pequeno rompimento, volta um pouco e depois sai com uma barra gigantesca, né? Tem uma volatilidade muito, muito alta aqui, tá? E do mesmo jeito, né, retomando aquelas falas do All Brooks, né, quando muita gente coloca dinheiro muito rápido no bolso, normalmente acaba tendo um retorno muito, muito rápido também. Por quê? Porque está todo mundo satisfeito. Imagina o cara que comprou aqui, ó, nessa barra, peguei essa barra de ignição aqui, entrei nela, ou entrei nessa outra. Cara, você ganhou 600 pontos em 5 minutos, tá? E o que aconteceu depois? Aos 600 pontos em 5 minutos, voltou 500 pontos, tá? Logo em seguida, certo? Então, atenção a isso, né? O preço se afastou demais das médias, o preço retorna à média, tá? Aí ele acabou retornando à média, deixou um topo mais baixo, né? E aí a estrutura já mexeu, né? Beleza? Então vou colocar aqui rapidinho no minuto para a gente dar uma passada rápida, depois a gente vai para o dólar. Aqui no minuto, pessoal, você teve uma centena de gatilhos, né? Para estar entrando aqui durante o dia. E se vocês observarem, né, tendência, né, aquilo que eu repito para vocês. Como esse é um operacional de tendência, nesses dias tem que ser os dias que você mais vai ganhar, tá? Tem que ser os dias que você vai mais se manter dentro das operações, tá? Então, né, se você minimamente observou aqui esse cenário com o FAB 4, né, tivesse visto o fechamento do dia anterior, né, acompanhou, tá? Abre no gap de alta. Falei, opa, o que aconteceu aqui? Os testes, todos os testes que tiveram na média móvel de 20 tiveram continuidade de alta, tá? Então, em momento algum, nem no 1 minuto, você viu fechamentos completos abaixo da média móvel de 20. O que seriam fechamentos completos? Seria com a máxima e a mínima sem tocar a média móvel de 20. Né? Seria um gap de média. Você não vê gap de média em nada. Dentro de toda essa movimentação aqui, ó, 1.300 pontos, quase 1.400 pontos, tá? E aí você teve gatilho de compra aqui, teve gatilho de compra aqui, saindo das médias, ó, interessante. E se você simplesmente mantém seu stop aqui abaixo desse pivô, como a gente está falando de tendência, o ideal é que o preço não teste novas mínimas. Aqui ele testou. Depois ele voltou para dentro da movimentação. Novos gatilhos aqui, saindo das médias, novos gatilhos aqui. Então, dentro de uma estrutura de alta, uma tendência de alta saudável, né, você não vai ver, né, o preço renovando mínimas. Tá? Acabou não vindo abaixo dessa mínima aqui, tá? Que era a mínima de referência. Se você colocou o stop aqui, você foi estopado. Né? Acontece, né? O preço pode fazer, né? Então a gente está sujeito a isso. Então, se você manteve seu stop aqui, né, entrou aqui nessa operação, você foi estopado aqui. E isso não pode te machucar, né, pessoal? Porque a probabilidade está a teu favor. Ah, deu gatilho de novo, entro aqui, stop aqui. Voltou para te testar, para te estopar dessa vez? Não, não voltou. Né? Renovou máximo, tá? Renovou máximo de novo, renovou máximo, tá? Então isso daqui é a estrutura de alta. Quando que a estrutura de alta é ferida, né, pessoal? Quando ela começa a deixar, né, topos, né, mais baixos. Né? E aí aqui você até tem, só que aqui é microestrutura, né? Nos 5 minutos, como você viu, você não viu gatilho nenhum de venda, tá? Aqui, tratando microestruturas, você viu, ó, um topo, fez um topo mais baixo, renovou mínima, um topo mais baixo, renovou mínima, tá? Chegou até a média móvel de 50, aqui teve um gap de média, né? E aí o preço volta a subir, tá? E inclusive renova a máxima. E aí ele renova a máxima, né? E logo em seguida ele faz algo semelhante ao que ele fez antes. Cadê a renovação de máxima aqui? Não teve. Cadê? Gatilhos de venda. Né? Poderia vir o quê? Renovar a mínima, tá? Tinha essa outra mínima aqui, veio bem abaixo, tá? Então, foram algumas poucas movimentações, né, interessantes que tiveram, né, contra a tendência no dia de hoje, tá? A gente aqui olhando para o M1.
E aí, né, o preço foi se estreitando. Aqui já não dá, né, pessoal? Ó, você entra aqui, movimentação de 109 pontos, tá? Aí a volatilidade nesse período aqui, ela deu uma caída grande, né? E essa, por mais que a gente veja essa movimentação aqui no minuto, ela não tem uma grande expressividade, ó, 150 pontos, tá? A gente está vendo ela de maneira ampla porque eu estou dando zoom aqui, né, para ficar mais próximo para vocês, mas se vocês pegarem a amplitude disso daqui, ó, 120 pontos, né? 150 pontos, tá? Então não é saudável você tentar trabalhar isso daqui, né? A gente trabalha aquela parte de volatilidade muito clara, né? Com o preço trabalhando de um lado só das médias, que é muito mais interessante e saudável para nós. E aí aqui teve o rompimento do triângulo, né? Aqui foi interessante no minuto, por quê? Porque aqui você, olha isso daqui, ó, o final disso daqui. O final dessa acumulação ele foi bem interessante, né? Porque ele foi bem estreito, né? Aí entra naquela ideia, né? Que o Oliver traz de que o preço ele contrai e ele expande, né? Como respiração. Quanto mais ele contrai, né? Mais ele vai se expandir depois. E aí aqui, né? Por mais que você não pegasse nada aqui saindo do triângulo, aqui, ó, ele rompe, faz um pullback e te deixa um gatilho saindo das médias. Stopzinho aqui ó, de 100 pontos. E aí, né? Possibilidade de 600, beleza? Só que aí é para quem está operando à tarde, né, pessoal? Já não é mais, tá? Meu caso, eu normalmente paro ali pela parte da manhã. E aqui você vê mais algumas movimentações, né? Tá? A favor de uma movimentação de venda, né? Depois, aí, pessoal, muita gente ganha dinheiro muito rápido, realização de lucro, né? Aí, ó, você vê uma movimentação intensa, né? Contrária a isso, tá? Muito afastamento das médias. Não dá para você sonhar nem entrar comprado aqui por impulso ou sei lá, tá? Então tenha essa consciência, né? Quando você for entrar, entre próximo das médias, tá? Gatilhos que saem das médias, né? Eu sempre vou retomando isso. Para quê? Que é para vocês ficarem com stop menor, para você tomar a decisão de entrar, né? Mais perto da média. Então, por mais que você vá ser estopado, por exemplo, numa movimentação dessa daqui, ó, tá? Você entrou vendido aqui, ó. Você tinha um stop de 61 pontos, né? Opa, outro gatilho aqui saindo das médias, ó. Essa venda aqui, se você usa esse stop aqui, ó, 92 pontos. Tá acima das médias, tá? Então, tá protegido ali agora, né? Já que elas estão apontadas para baixo, né? Elas estão atuando ali para você agora, né? Como resistência ao preço. E aí, né? Acabou gerando ainda uma movimentaçãozinha legal, tá? Para quem opera tarde, né? Mas só que é paciência, né, pessoal? Olha como demora muito mais aqui, ó. 45 minutos para 230 pontos. Beleza? Certo, pessoal? Então, para amanhã, né? O M60 tá muito legal. O preço está no meio, né, de uma movimentação aqui. A única coisa que a gente tem aqui é esse plot de volume, né? Pode ser que ele segure o preço já aqui, tá? Para amanhã eu não espero já uma movimentação tão direcional, certo? Mas ainda assim, né, fica algumas possibilidades do preço vir aqui testar a média móvel de 200. Se ele testa a média móvel de 200, ele também vai testar nosso terceiro alvo, tá? Desse pivô aqui, tá? Que foi rompido, aquele pivô que a gente já veio trabalhando, tá? Então, tem toda essa possibilidade aqui do preço vir, né, buscar alvos aqui em cima, tá? Então, ficou esse espaço. É um topo duplo, né? Um pouco acima desse topo duplo aqui, né, tem essa outra possibilidade daquele gapzinho aberto que a gente deixou ali, que a gente marcou com aquela linha rosa. Beleza, pessoal? Vou comentar um pouquinho do dólar aqui, acho que eu me estendi um pouco. Então, atenção, né, aos itens do operacional, prestem atenção quando as médias móveis de 20 principalmente ficar nesse tom de azul um pouco mais escuro, tá? Beleza? E quando o preço estiver alinhado de um lado só, né, aproveitar, né, alguns momentos ímpares, né, que às vezes a gente tem. O Stormer também tem uma frase, né, muito boa quanto a isso, né, quando você tem um dia, né, muito bom, o ideal é que você espere um dia ruim no dia seguinte já. Então amanhã já entrar um pouco com o espírito um pouco mais calmo, talvez para uma movimentação não tão linear, tá? Mas se tiver, a gente aproveita, né? É claro, mas se você prepara o espírito já para algo mais difícil, a gente acaba deixando as coisas um pouco mais fáceis, né? Porque hoje foi um dia de boa confiança, né? Você comprou e praticamente todo lugar que você comprou o preço foi lá e subiu, né? Tá? Se você só fica na operação, né? Você acabaria tendo lucro, tá? Beleza? Vamos dar para o diário aqui e vamos dar uma olhada aqui no dólar.
Mini dólar, pessoal, fez, né, aquela movimentação que a gente havia dito, né? Era o primeiro teste da média móvel de 200, estava afastado das médias, né? Havia feito aquele desenho aqui, né, de toda essa sombra aqui para os vendidos, né, que tem mais pressão vendedora do que compradora nesse candle aqui, né? Em determinado momento teve bastante compradora, mas depois eles foram perdendo força, né, e ficou todo esse pavio aqui como vendedor. Aqui, né, agora, ele fechou com uma boa barra de ignição, tá? Só que é uma tendência de alta. E eu tenho esse canalzinho aqui, tá? Então, eu ainda tenho esse canal aqui que pode servir para fazer pressão, tá 71 pontos abaixo, então se ele abre no gap de baixo ele pode abrir mais perto, né, vir até essa região, então é interessante você deixar isso daqui marcado. Essa região aqui, ó, desse topo, ela pode agora também servir agora como suporte, por quê? Porque ela pode atuar como uma região de troca de polaridade, ela está próximo também, né, desse fundo, né, então se não chega, por exemplo, numa barra muito próxima, né, aqui, tá? Por exemplo, se amanhã ele só faz um doji, a próxima barra pode, né, vir testar essa região lá para segunda-feira, tá? Beleza? Então o dólar, né, ele acabou cumprindo o teste da média móvel de 200, o primeiro teste, e aí desceu com uma boa barra de ignição, mas aqui a tendência clara ainda de alta, né, exceto pela 200, mas em relação às demais médias o preço está bem tranquilo ainda, né, para uma movimentação intensa de baixa, tá? Beleza? Vamos dar uma olhadinha para ver como é que ficou o semanal, né? Com o semanal a gente havia dito que não tinha tanto alinhamento, né, para as médias continuarem subindo, para o preço continuar subindo, né? Então, ó, no semanal, pessoal, o alinhamento que a gente tem, né, é mais ou menos aquela ideia que a gente vinha falando lá do índice, lembra? O preço estava aqui, né, veio subindo, aí ele pega e fecha acima da média móvel de 20, tá? Continua a movimentação de alta, tá? Só que as médias ainda não estão, né? O preço não está de um lado só das médias, tá? O preço está aqui ainda enroscado, né? Então, no semanal, ele pode fazer um pullback aqui para realinhar, para poder continuar uma movimentação de alta um pouco mais clara, tá? Se ele falha ali na média móvel de 50, por exemplo, até sexta, volta e fecha negativo, seria bem interessante. Mas interessante para quê? Para a gente também pensar numa possibilidade de lateralidade aqui, tá? Aí os dias ficam mais difíceis. E hoje o dólar também, né, fez um dia bem direcional, tá? Bem direcional, né? Aqui no M60, eu havia dito para vocês que eu gostaria de ver, né, uma mudança na estrutura, tá? Se eu jogar aqui por 15 minutos, você até vê, né? Porque aí você vê esse topo, você vê esse outro topo aqui, né? Porque aí você enxerga melhor, né? Isso daqui, ó, tá? Você até vê já três mínimas, né? Três topos mais baixos, tá? Então, se você jogar para um time frame menor, mas eu estava explicando no 60, né? E também gostaria sim que o preço, por exemplo, tivesse vindo aqui antes, né? Para iniciar essa movimentação de baixa. Ele já abriu no gap de baixa, interesse vendedor. Voltou, né? E deixou um candle de dúvida ali em cima da média móvel de 20, tá? E aí a próxima barra, né, foi embora. Isso aqui ficou mais claro aqui nos 5 minutos, né, pessoal? Nos 5 minutos a gente lembra, né, de novo, algo parecido com aquilo que a gente falou do índice, né? O que aconteceu? O preço abre abaixo das médias, gap de baixa. A média móvel de 200 está aqui. O que é isso aqui? FAB 4 de venda, tá? Melhor dos mundos para os vendidos, beleza? Super tendência de venda. E aí o preço faz o que? Ele volta até a média móvel de 20, testa a média móvel de 20 e a média móvel de 200. Você só tem candles vermelhos aqui até quase o final da tarde. Tá? Então não dá para você ficar pensando em compra aqui. Pelo menos não nos 5 minutos. Tá? E aí você tem, né, alguns gatilhos de venda aqui. Gatilho de venda desde a abertura. Retorno à média. O que é isso daqui? É um PC. Então se você vende aqui pelo PC ou por essa barra, stop aqui em cima, né? E aí, felicidade completa, né, pessoal? De um dia como esse, tá? 76 pontos, certo? De queda. Não teve, né, grandes movimentos expressivos contra você aqui em toda essa movimentação. Aqui também, né, pessoal, foi super tendência, como foi falado no print que eu postei lá no Instagram, não tem, né, tantas movimentações assim, infelizmente, tá? Então não dá pra gente se acostumar com isso. Porque hoje foi o índice dando FAB 4 de compra, esse aqui dando FAB 4 de venda, né, e a movimentação, né, extremamente ampla nesse sentido. Gatilho de venda, gatilho de venda, gatilho de venda, gatilho de venda, de venda, de venda, de venda, tá? Então aqui teve uma movimentação muito boa, né? Muito direcional, tá?
E aí você tem aqui agora uma consolidação nesse fundo, certo? Consolidação, pessoal, também é um modo rompimento, tá? Principalmente quando ela é muito estreita. Então, se ele abre, por exemplo, num gap de alta, ele pode vir aqui testar 20, tá? Pode vir aqui até mesmo tentar fechar esse gap, né? Por quê? Porque lá no diário ainda é um cenário de alta, tá? Nos 60 minutos, né, o que o preço fez? Ele está andando de lado em cima da média móvel de 50. Né? Eu espero sim que ele desça mais, tá? Só que eu quero ver o preço fazer essa movimentação. Para quê? Para eu pensar nesses alvos aqui. Eu já até deixei um outro alvo aqui. Né? A princípio, o que eu havia feito? Esse pivô aqui, ó, tá? O fundo, né, dessa movimentação aqui, teve um rompimento, tá? Então eu tive o primeiro alvo aqui. Aqui tinha o fechamento do gap, né? Tá? Fechou o gap e deu o primeiro alvo. E a média móvel de 50 ficou flat. Média móvel de 50 flat, assim, pessoal, com preço entrecortando ela, pode virar uma lateralidade. Tá? Então, ou ele vai romper essa mínima aqui para deixar uma movimentação de baixo um pouco mais clara, né? Para aí a gente poder vir buscar, por exemplo, o segundo alvo, tá? Aqui, tá? Ou até mesmo um terceiro alvo, né? Que seria bem mais baixo. Mas o terceiro alvo está um pouco abaixo da linha de canal, tá? Então está um pouco abaixo dessa linha de canal aqui, então eu já acho ele um pouco mais difícil, né? Mas não é tão difícil assim, né? São cerca de 75 pontos, beleza? Certo? Então para ter uma movimentação de baixa agora, como a média móvel de 50 está flat e as médias ainda não têm um alinhamento excelente para estar descendo, né? Seria mais interessante a gente ver ali, armar um pivôzinho aqui abaixo, né, dessa mínima, tá? Do contrário, isso daqui pode só virar uma lateralidade, né? Lembrando que o diário, ainda, as médias ainda estão bem ascendentes, tá? Então ele pode também lá tocar a 9 do diário, né? E já apresentar um repique. Então são muitas coisas que você tem que estar sempre olhando, né? E hoje foi um dia bem direcional, então amanhã eu já espero um dia mais complexo. Então talvez uma lateralidade se encaixe bem, né, em um dia mais complexo, beleza? Então possibilidade de segundo alvo, terceiro alvo, tá, do rompimento desse pivô aqui, tá? Beleza, pessoal? Ainda dá para você trabalhar esse aqui, né? Também, certo? Rompimento desse pivô. Só que aí ele precisa confirmar, né? Porque por enquanto ele tem voltado, né? Só deixou esse gapzinho aqui abaixo com esse outro, né? Então ele teria que confirmar. E aí se você pega esse pivô maior aqui, né, o primeiro alvo está bem próximo, né, da linha do canal, beleza? E aí, uns 5 minutos, né, aqui, aquela movimentação, tá? Então, se ele abre aqui acima dessa consolidação, né, ele pode vir, né, testar essa região da VWAP, do dia anterior pode servir como resistência, média móvel de 200, tá? Beleza? Então, a gente tem chance também de ter uma lateralidade, né? Beleza, pessoal? Vou mostrar nos 2 minutos aqui para vocês. Tá? E aqui nos 2 minutos, ó, só para vocês. Nos 2 minutos não carregou aqui o dia 7. Bom, acho que a minha internet caiu. Então eu vou encerrar a gravação, tá, pessoal? Lembrando, né? Aqui você ficou com um suportezinho aqui, ó, né, por volume, que acabou segurando o preço também, tá? Essa movimentação. Então atenção, principalmente em lateralidades, né, a essas regiões de suporte e resistência por volume. Beleza, pessoal? Valeu, bons trades amanhã. Se gostou, né, do material, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E se você tem curiosidade sobre os gatilhos e todo o sistema operacional montado, conforme a gente vai conversando, fica por aí. E quando a gente tiver 1000 inscritos, eu vou disponibilizar para os 1000 inscritos, né, de maneira gratuita para testar o sistema por 15 dias. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.